Olá, saúdo a todos com a paz e a graça de Cristo Jesus. E bem-vindos aos nossos estudos bíblicos. Hoje vamos estudar e meditar, à luz das Escrituras Sagradas, sobre um tema deveras atual e extremamente essencial na vida cristã. E o tema é: arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar a Deus. 3 são os textos bases para a nossa reflexão. Vamos a eles. Primeiro texto, livro de Oséias, capítulo 10, versículo 12. Então disse: semeai para vós outros sem justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele volte e chova a justiça sobre vós. Segundo texto, livro de Sofonias, capítulo 2, verso 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Terceiro texto, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiramente, notemos que estes 3 textos bíblicos que, embora ditos em épocas e por pessoas diferentes, eles trazem a mesma mensagem e o mesmo ensino de Deus, enfatizando 2 verdades em comum que são: primeiro, a repreensão de Deus ao povo de Israel nos períodos difíceis que ele vivia por causa dos maus caminhos que o conduziam à apostasia e à sua degradação moral como povo. Segunda, a paternal exortação de Deus a esse mesmo povo rebelde, para que ele se arrependesse e o buscasse de todo o seu coração. Ao lermos atentamente a palavra de Deus, descobrimos que esses tempos difíceis vividos por Israel, tempos de sofrimentos, de guerra, de fome, de completo abandono ao Senhor Deus, foram frutos da sua insensatez, da sua apostasia, enfim, por causa dos seus maus caminhos. Porém, quando ele buscava a Deus, a sua sorte mudava. Também sabemos que esses tempos difíceis sempre aconteceram e acontecem, porque há tempo para tudo e para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de perder e tempo de buscar. É razoável, portanto, dizermos que o mundo de hoje, em muitos momentos, já viveu alguns desses maus tempos, ou desses tempos maus, difíceis, conturbados, e que hoje certamente estamos vivendo ainda, ou de novo, tempos difíceis e conturbados. Assim, e alicerçados na palavra de Deus e sem a menor possibilidade de errarmos, podemos e devemos afirmar que hoje é urgente o tempo de buscarmos a Deus, máxime por vivermos tempos conturbados e imprevisíveis. Conscientes disso, queremos refletir, à luz dos textos sagrados, sobre 3 verdades daí extraídas, que são: primeiro, o sentido de buscar a Deus.
Segunda verdade. As razões por que é tempo de buscar a Deus. Terceira verdade. Como e quando buscar a Deus. Vejamos então. Primeira verdade. O sentido de buscar a Deus. No livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 13, há uma exortação de Deus com promessa quanto a esta verdade, dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a Deus implica uma atitude racional, moral e espiritual do homem que teme a Deus, de elevar-se em direção a Ele com humildade e submissão, suplicando o seu favor, a sua proteção e a sua misericórdia. Inquestionavelmente, buscar a Deus à luz das Escrituras é um ato de confissão e de submissão a Deus. Primeiro, de confissão a Deus, por quê? Quando nós nos dirigimos a Ele buscando a sua longanimidade, a sua misericórdia e a sua graça, estamos confessando a nossa iniquidade, a nossa impureza, a nossa rebeldia e o nosso distanciamento de Deus. Segundo, de submissão a Deus, por quê? Quando nós buscamos a sua direção, a sua proteção, a sua provisão, o seu perdão, a sua misericórdia, nós estamos declarando a sua soberania e nos entregando de todo o nosso coração nas suas poderosas mãos. Vejamos, segundo o texto de Oséias, capítulo 10, 12, que diz: buscai ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Buscar a Deus aqui significa recebermos e nos alegrarmos com a sua misericórdia, derramada como chuva do seu insondável amor sobre nós. Segundo o texto de Sofonias, capítulo 2, verso 3, diz: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscar a Deus aqui significa estarmos resguardados da sua ira e participando da justiça e da mansidão de Cristo Jesus. Segundo o texto do segundo livro das Crônicas, 7:14, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Buscar a Deus aqui significa a nossa restauração à comunhão com Deus e, consequentemente, o derramamento das suas bênçãos sobre nós. Buscar a Deus é tão urgente e essencial para a vida do cristão que no livro de Esdras 8:22, Deus nos mostra o que aguarda os que o buscam e o que aguarda os que não o buscam, dizendo: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Buscar a Deus, portanto, meus prezados, é uma ordenança com ricas promessas do Senhor Deus. Segunda verdade, as razões por que é tempo de buscar a Deus. A palavra de Deus, em o livro de Oséias 10:12, diz: então disse, semeais para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. No contexto desta passagem, o corajoso profeta Oséias está entregando uma mensagem dura e severa ao povo de Israel,
denunciando desesperadamente a podridão dos seus pecados, a sua vileza moral e a sua infidelidade jamais vista para com Deus. E esta denúncia é feita não verbalmente pelo profeta Oséias, mas na prática, ilustrada com o seu escandaloso casamento ordenado por Deus, com uma prostituta que o trai cruelmente, simbolizando ela, o povo de Israel. Porém, não obstante a infidelidade vergonhosa do seu povo Israel, retratada pela infidelidade de Gomer, esposa do profeta Oséias, Deus exorta e conclama o seu povo ao arrependimento, dizendo que é tempo de buscar ao Senhor, que é tempo de arar o coração adormecido, esse campo de pousio endurecido, e buscar a Deus e receber dele a chuva da sua misericórdia. Nesta passagem, há um detalhe que nos espanta sobremaneira. É o fato de percebermos que esse quadro, pintado pelo profeta Oséias há mais de 700 anos antes de Cristo, é o rascunho perfeito do quadro atual em que vivemos. Sim, é lamentável, mas é incontestável o fato de que vivemos dias difíceis, conturbados, dias de crescente degradação dos valores morais, éticos, jurídicos, familiares e espirituais. Se olharmos atentamente para esta geração nova, veremos que muitos, e em muitos lugares, já perderam o conhecimento de Deus, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura e servindo-a em lugar do Criador. E mais, em lugares onde a fé e o conhecimento de Deus ainda é vivo, o inimigo já espalhou o joio do ateísmo, do sincretismo e do liberalismo religioso. A geração nova está dispersa, desprotegida e em grande perigo, imersa no mundo virtual sem Deus. Muitos dessa nova geração, sem se darem conta, já abandonaram a Deus. Daí a razão porque os muitos, ou os poucos, que ainda permanecemos na vontade e no conhecimento de Deus, devemos, tal como o profeta Oséias, levantar a voz de despertamento das novas gerações, ainda que esta voz pareça uma voz no deserto. Pois diz o salmista, já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. A igreja minúscula, que é a família, está em grande perigo. E a igreja maiúscula, que são as comunidades evangélicas, está em guerra com as forças do mal. A família de Deus precisa ser alertada, protegida e fortalecida. E como fazer isso? Mostrando que é tempo de buscar a Deus, mantendo-nos firmes, como diz as Escrituras, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conscientes, portanto, de tudo isso, apresentamos aqui algumas razões por que é tempo de buscar a Deus à luz das Escrituras. Vejamos. Primeira razão. Porque Deus é o único Deus verdadeiro em quem confiar. Vejamos que esta razão está escrita no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 7, dizendo: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esta é uma razão eterna e inquestionável.
Segunda razão, porque Deus é o Alfa e o Ômega. Notemos que esta verdade está escrita no livro do Apocalipse de João 21:6, nos dizendo: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E hoje, à luz das Escrituras, meus prezados, já estamos chegando ao Ômega. Terceira razão. O mundo está se esquecendo de Deus e exercendo a sua influência. E esta é uma razão por demais urgente e assaz perigosa, pois ela compromete a família, a igreja e a nossa nação. Aliás, este esquecimento de Deus é condenado pelo próprio Deus na sua palavra. No livro de Ezequiel 23:35, ele nos mostra quão antiga e atual esta é uma das razões porque devemos buscar a Deus. E diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, como te esqueceste de mim e me viraste as costas, também carregarás a tua luxúria e as tuas devassidões. Lamentavelmente, meus prezados, é assim, no geral, que o mundo está caminhando de costas viradas para Deus. E é assim que o mundo está influenciando, no particular, a milhões de famílias, sussurrando: esqueçam de Deus. E o que é pior, o mundo é o maior influenciador do mundo. Então, a título de exemplificação, mostramos as duas maiores mentiras que o mundo diz influenciando a muitos. São elas, essas duas mentiras. Primeira mentira, diz o mundo: acredite em si mesmo e vencerás. Esta é a maligna ideia antropocêntrica que o mundo enfatiza e que governa aqueles que não conhecem a Deus e que abraçam as mentiras da autoajuda, autodependência, da autossuficiência, negando a soberania e a verdade de Deus. A pergunta é, a este respeito, o que nos dizem as Escrituras Sagradas? O que nos diz o Senhor Deus? Ele nos diz poderosa e infalivelmente em Jeremias capítulo 17, verso 5, assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E no verso 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esta deve ser a nossa oração diária, que o mundo não despreze a palavra de Deus. Segunda mentira, diz o mundo, que o dinheiro é tudo. Quanto a essa segunda mentira, Deus, em sua palavra, já sentenciou e a todos adverte, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Claro que o dinheiro em si não é um mal, mas essa raiz, ou dessa raiz, ou melhor dizendo, nasceram os males do materialismo, da ganância, da corrupção, do relativismo moral, ético, familiar e espiritual. E infelizmente, meus prezados, muitos são os que defendem essas influências maléficas e tentam influenciar a muitos, principalmente a não buscarem a Deus para não caírem em tentação. Quarta razão por que devemos buscar a Deus: porque o amor está se esfriando de quase todos.
Esta é uma infeliz verdade, o esfriamento do amor, que já fora profetizada no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 12, pelo Senhor Jesus, dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E esta profecia está se cumprindo. Portanto, não percamos de vista o tempo de buscarmos a Deus e de suplicarmos a Ele que desperte as novas gerações, para que o amor não se esfrie dos seus corações, mas que o busquem, pois Ele é a fonte de todo o amor. Quinta razão: a apostasia é o fermento desses tempos maus, desses tempos imprevisíveis. Esta é outra verdade terrível que fermenta o mundo e está também pronunciada nas Escrituras e que nos exorta e nos adverte, dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizados a própria consciência. A mensagem, pois, é clara. Trata-se de uma profecia que está se cumprindo nos dias de hoje. Sexta razão, porque devemos buscar a Deus. Buscar a Deus é estar protegido no dia da ira do Senhor. Como foi dito, buscar a Deus é uma ordenança com promessa. E aqui está uma dessas promessas, feita por Deus, por boca do profeta Sofonias, capítulo 2, verso 3, dizendo: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Em outras palavras, a ordem de Deus é que observemos a sua lei e que o busquemos andando em justiça, com misericórdia e mansidão, podendo alcançar assim livramento no dia da sua ira, que certamente virá no tempo oportuno de Deus, como está escrito em Romanos 1,12. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Terceira e última verdade: como e quando devemos buscar a Deus. Ao longo de tudo que foi dito até aqui, à luz das Escrituras Sagradas, vimos que a nossa atitude de buscar a Deus é vital para a nossa vida espiritual, é vital para a nossa proteção diária, para o bem das novas gerações, a ponto de o próprio Deus ditar os preceitos de como buscar essa comunhão com Ele. Vejamos. Primeiro, como devemos buscar a Deus. No versículo 14 do texto do segundo livro de Crônica, capítulo 7, estão elencados os preceitos de como buscar a Deus, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, os preceitos na ordem inversa do texto são: primeiro, converter-se dos seus maus caminhos. Isto significa dizer abandonar as injustiças, a impiedade, a apostasia, os maus desígnios do coração e passando então a trilhar os caminhos bons que agradam a Deus. Segundo, buscar a Deus em oração. A oração é o diálogo com Deus e que Deus requer ouvir de nós expressamente a nossa adoração, o nosso louvor,
confessando os nossos pecados, o nosso arrependimento, porém, brotados do íntimo do nosso coração. Terceiro, humilhar-se perante Deus. Ou seja, o nosso dirigir-se a Deus em oração deve ser com verdadeira humildade e reverência, submetendo-nos em amor à sua soberania e reconhecendo a nossa impotência diante dele e de que, sem ele, nada podemos fazer. Segundo, quando devemos buscar a Deus? Ah, meus irmãos, essa é uma questão crucial e determinante. No texto de Oséias 10:12, Deus sutilmente nos ordena dizendo: arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor. A metáfora usada pelo profeta Oséias é a do campo de pousio. E campo de pousio, como foi dito, é aquele terreno para plantio que ficou descansado e repousado por um tempo determinado pelo próprio dono do terreno, e dispondo ele agora que é tempo de preparar e arar o campo repousado para receber a chuva dos céus e tornar-se fértil para o plantio de boas sementes. E, figuradamente, o campo de pousio é o coração do homem que já repousou o tempo de repousar e que agora é tempo de ser aplenado e preparado para buscar a Deus e receber dele a chuva da sua misericórdia e graça. Portanto, é óbvio que quem dispõe o tempo de arar o campo de pousio e buscar a Deus é o próprio dono do campo, que anseia pela chuva maravilhosa e vivificante de Deus. Aliás, neste sentido, a palavra de Deus nos desperta e nos alerta, dizendo: tendes cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus, afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Concluo afirmando: o tempo de buscar a Deus é o dia que se chama hoje. E mais, que o desejo de buscar a Deus seja tal como o desejo do salmista, que declama e confessa: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Sejam convosco, com todos vocês, a misericórdia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mas acautelai-vos, Jesus está voltando. Amém.